graça e a paz, uma boa noite com Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos, amados, numa série Promessas. E o pastor Beto, no domingo passado, nos ministrou uma palavra linda, tremenda. As promessas estão chegando. Ele falou sobre os discípulos a caminho de Emaús, que estavam quase desistindo, mas que foram acalantados por Jesus e receberam o encorajamento. E nessa noite, nós também estamos aqui, sendo nutridos, recebendo uma boa nutrição, que nos dá força, que nos dá saúde, vida, recebendo a nutrição do céu, do alimento chamado Palavra de Deus, Escritura. As Escrituras nos trazem encorajamento e as promessas de Deus estão todas aqui nas Escrituras. Essa palavra também nos traz esperança diante das adversidades, aumenta a nossa fé nas promessas que o Pai Celestial fez para nós. Então, nessa noite, o convite para você abrir o seu coração e receber a ministração que vem do céu sobre ti. Se puder, por favor, projetar o tema dessa noite é: somos testemunhas do poder de Deus. Eu e você, nós somos testemunhas do poder de Deus. E nós temos uma palavra de poder para os nossos corações, uma promessa poderosa que vai impactar a humanidade. É uma promessa de gerações em gerações. Nós recebemos essa promessa, os filhos que virão receberão essa promessa, os netos que virão receberão essa promessa, porque é uma promessa de impacto para a humanidade. Então, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no profeta Joel. No capítulo 2, nós vamos ler 28 e 29, eu vou pedir a gentileza na projeção da NVI, para quem está sem Bíblia poder acompanhar aqui. Joel 2, 28 e 29. Nós vamos começar aqui com uma promessa, queridos, que foi feita mais ou menos 830 anos antes de Cristo nascer. O profeta Joel recebeu essa palavra. E depois a gente vai acompanhar o que aconteceu. Todos localizaram? Profeta Joel. Acha Daniel que fica mais fácil. Achou o profeta Daniel? Vai um pouquinho, já entra aí o profeta Joel. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Uma promessa de 830 anos antes de Cristo, que o profeta Joel foi usado para declarar. Ainda caminhando pela Bíblia, nós vamos agora para o Novo Testamento. Você vai comigo em Atos 1. Vamos lá em Atos 1, Atos dos Apóstolos. Você vai ver aqui que é o cumprimento da promessa, mas antes da promessa se cumprir, Jesus dá uma ordem aos discípulos. Já vou falar os versículos 4, depois o 5 e vamos pular para o 8. Nesse momento que nós vamos ler aqui, Jesus já havia ressuscitado e ele estava aparecendo, e ele apareceu durante 40 dias para os discípulos, e nesse momento Jesus estava ali. A ressurreição estava ali na frente desses homens. E olha o que Jesus disse. Atos 1, 4, 5, depois vamos para o 8. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem. Quem deu a ordem foi Jesus. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nesse momento aqui, Jesus então sobe ao céu. E para ele subir, ele envia o Espírito Santo. Vamos em Atos 2, está pertinho aí.
Agora você vai ver a descida do Espírito Santo e a promessa que foi feita lá pela boca do profeta Joel se cumprindo. Nós vamos ler de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Louvado seja Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante do fogo do Espírito Santo. Nós estamos aqui diante, Pai, da Tua palavra poderosa, de um mover de Deus que está ardendo em nossos corações. E nós queremos, Pai, também receber, como o Senhor fez lá em Pentecostes. Faz hoje, Pai, na nossa vida, faz nesse momento, faz aqui, Pai, nessa reunião, faz no nosso coração esse Pentecostes acontecer. Meu Deus, eu clamo pela Tua presença santa sobre nós, sobre corações abertos nessa noite, para receber, Pai, a ministração do Espírito Santo, para receber a palavra de poder, para receber essa profecia, Pai, tão linda, tão poderosa, que nos capacita a viver a Tua vontade, em nome de Jesus, amém, amados? Então nós lemos aqui 3 textos, 2 mostrando para vocês o cumprimento da profecia de Joel, e nesta reunião, onde o Espírito Santo desce, estavam ali os apóstolos reunidos, orando, e o Espírito Santo vem, e vem de uma forma poderosa, batizando aqueles homens. Pedro, todos sabem, Pedro, apóstolo de Cristo, sai dessa reunião totalmente cheio do Espírito Santo, e ele prega para milhares de pessoas que estão ali fora, e ele começa a falar dessa palavra tão poderosa. Ele começa a falar de um Deus de poder que prometeu lá atrás em Joel e que estava cumprindo aquela profecia. Ele fala para os ouvintes dele, para todos que estavam ali, a profecia de Joel está sendo cumprida hoje. Quando nós ouvimos o barulho do vento, quando nós falamos em outras línguas aqui, e a gente podia entender o idioma do outro, o Espírito Santo estava batizando e dando autoridade para aqueles homens saírem e fazerem a obra de Deus. Estava ungindo aqueles homens. Então você vai comigo com a sua Bíblia aberta, ver o que Pedro disse para quem estava ouvindo a pregação dele. Olha aí, Atos 2, pouquinho para frente do que nós lemos, 17 e 18. Pedro cita a passagem: nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos terão visões, os velhos sonharão, terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aleluia! Então Pedro vem, lembra essa passagem. A mensagem de Joel lá atrás falava acerca de Judá, que estava sendo consumida pelos gafanhotos. Toda a plantação de Judá estava sendo destruída pelos gafanhotos. Os gafanhotos estavam atacando a plantação, o gado estava morrendo, e Joel vem com essa profecia linda, falando desse derramamento do Espírito Santo, mas falando assim: depois disso, depois que vocês se arrependerem, o Espírito Santo será derramado sobre vocês, já projetando a vinda do Messias, a ressurreição do Messias e a descida do Espírito Santo. Então a mensagem de Joel, do profeta Joel, foi sobre arrependimento para Judá. E a mensagem de Pedro, a primeira mensagem que Pedro, o apóstolo, ele prega depois que ele sai daquela reunião fervorosa, onde o Espírito Santo entra, desce, é sobre arrependimento. Ele diz assim para as pessoas: arrependei-vos. Então a descida do Espírito Santo, meus amados, vem encher a nossa vida, assim como encheu a vida de Pedro e de quem estava com ele naquela sala de oração, vem encher a vida dos fiéis. O Espírito Santo está nesse momento enchendo a minha e a tua vida. Enchendo do que, pastora? De poder, poder do alto, de unção. Ele está nos ungindo, nós cantamos aqui hoje. Ele está também trazendo alegria para um coração entristecido. Ele está dando autoridade para você fazer a obra de Deus. Ele está transformando a nossa vida de dentro para fora e também trazendo para nós uma capacitação.
E aí você vai ver que essa promessa, quando ele diz assim, ó, vou derramar sobre todos, os jovens, os idosos, as servas, os servos, ele está fazendo uma promessa, Deus está usando a boca do profeta Joel para fazer uma promessa universal. Essa promessa é para todos que creem em Jesus, creem nesse Jesus poderoso, essa promessa vem sobre nós. E Jesus diz também lá em João, que ele e o Pai, Jesus e o Pai morariam em nós. Como moraria em nós? Através do Espírito Santo, porque esse corpo que nós temos é templo do Espírito Santo. E nós precisamos reconhecer que sem Ele, nada a gente pode fazer. Jesus disse, não saiam para fazer nada se não forem revestidos do poder. Primeiro vocês vão receber o poder do alto, depois eu vou capacitar vocês para fazer a obra que eu tenho para vocês fazerem. Então nada nessa vida nós podemos fazer sem Ele. Tudo, até levantar da cama, respirar, o coração bater, tudo é o Espírito Santo. E Jesus nos deu esse livre acesso, amém, amada igreja? Nós temos acesso liberado. A gente chega em algumas portarias, né? E agora a gente tem que colocar o rosto, né, numa câmera, e aí vem aquele acesso. Acesso liberado para você entrar, se você tiver o teu rosto cadastrado ali, não é? Então, só que Jesus, Ele nos deu uma senha para nós termos esse acesso liberado. Ele nos deu uma senha chamada seu sangue. O sangue precioso de Jesus foi a senha dada para mim e para você. Está escrito em Hebreus 10 isso. Pelo sangue, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Que novo e vivo caminho é esse? É um acesso liberado, sem barreiras, sem obstáculos. Você pode ter acesso a essa presença, porque nesse exato momento, o Espírito Santo está aí dentro de você, trabalhando no teu coração, te impulsionando. E o sacrifício de Jesus veio para derrubar todos esses muros. O sangue de Jesus veio para nos fazer entrar nesse novo e vivo caminho. Então eu e você, nós somos testemunhas disso, porque nós temos esse acesso liberado. E esse acesso nos capacita a receber o Espírito Santo de Deus. Quando eu creio na cruz, no poder do sangue, e que Jesus, com o seu corpo, abriu esse caminho para a minha vida, o Espírito Santo vem habitar em nós, e nós recebemos um selo de garantia, em que nós recebemos escrito assim, propriedade exclusiva do Espírito Santo, aqui quem mora sou eu, amém? Louvado seja Deus, mas isso é pelo sangue. Então, a palavra dessa noite é, arrependa-se hoje de tudo que te afasta dessa presença gloriosa do Espírito Santo. Arrependa-te daquilo que você sabe que entristece o Espírito Santo, que te afasta de Deus. Eu não sinto a presença de Deus, mas o Espírito Santo está aí dentro, Ele mora em nós. E é essa liberdade que nós precisamos de abrir a nossa boca e dizer, eu quero consertar isso, eu me arrependo disso, que você recebe o Espírito Santo sendo derramado sobre o teu coração, aleluia. E não é de qualquer forma, é de uma forma abundante que o Espírito Santo vem. Ele vem com abundância, e Ele traz um abastecimento de alma, Ele traz um abastecimento de vida, do poder de Deus agindo em nós. Nós somos o povo de Deus, amados, nós somos o povo da cruz, onde o Espírito Santo está atuando hoje. Esse coração que está batendo aí, tem um Espírito Santo que conhece todas as batidas, Ele está aí dentro. A promessa já foi liberada sobre nós. Essa não é uma promessa atual, essa promessa já é de lá atrás. 830 anos antes de Cristo nascer, essa promessa já existia sobre nós, que nós teríamos o poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. Coisa linda isso, saber que Ele está atuando hoje. E está atuando como uma promessa poderosa que veio sobre a minha vida, que veio sobre a tua vida, no nome de Jesus. E aí eu faço uma reflexão com vocês nessa hora. Vocês já pararam para pensar o que seria da humanidade se não tivesse descido o Espírito Santo? Para um pouquinho e pensa. Como estaria hoje? Já está difícil a humanidade. Mas pensa se o Espírito Santo não tivesse descido. Se Jesus não tivesse nos mandado esse Espírito sobre a terra, sobre o nosso coração. Então a primeira pergunta dessa noite, nesses textos que nós lemos, é para a gente pensar, orar, nos arrependermos. Por que a promessa do Espírito Santo é tão importante para nós? Por que essa promessa é tão importante? Ele fala conosco.
O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, e ele fala conosco. Quando você silencia a tua voz e deixa o Espírito Santo te ministrar, ele vai falar de uma forma sussurrada, uma voz doce, ele vai te direcionar. Por que é tão importante então a gente receber essa promessa? Eu vou dizer para você biblicamente por que é tão importante. Porque o Espírito Santo, ele é uma fonte de poder e força. Sem o Espírito Santo nós não temos poder nem força para nada. Ele inspira a profecia. Toda a profecia é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também é o mediador da mensagem, queridos. Nesse momento que eu estou pregando aqui, quem está convencendo você do que você está ouvindo é o próprio Espírito Santo, porque ele faz essa mediação no nosso coração. É ele que purifica a nossa vida para uma vida santa, uma vida digna. É ele que fala conosco. É o Espírito Santo também que convence a nossa vida do erro. Ele convence a nossa vida de quando estamos pecando. E ele também inspirou as Escrituras. Esse livro de ouro poderoso foi escrito por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, em tempos diferentes, todos inspirados pelo próprio Espírito Santo, porque ele inspira as Escrituras. O Espírito Santo também traz revelações ao nosso coração. O Espírito Santo santifica a vida do crente, do cristão, aquele que crê em Jesus. Ele faz intercessões por nós. Ele chega diante de Deus e intercede pela nossa vida. Ele fortalece o nosso interior quando nós estamos abatidos. Quem aqui já não passou momentos de abatimento e que você, de uma hora para outra, você recebe uma melhora tão grande? Essa melhora não é porque nós somos bons, podemos tudo, não, mas porque nós temos uma força atuante dentro de nós. Ele fortalece a nossa vida. O Espírito Santo distribui dons para a igreja, para edificar o corpo de Cristo. O Espírito Santo guiará a nossa vida. Ele guiará a nossa vida em detalhes. Como que uma vida pode ser guiada pelo Espírito Santo? A partir das Escrituras. Ele ensinará os que creem. Você sabia que nós temos um professor chamado Espírito Santo que nos ensina? Mas para ele ensinar, guiar, direcionar, nós precisamos ler as Escrituras. Ele vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Ele consolará em momentos tristes. Quantas pessoas aqui já passaram por luto e parece que aquilo não vai passar, aquela dor não vai ter fim, mas de repente, com os dias, você sente uma força tão grande e Deus vai fortalecendo o teu coração, o Espírito Santo vai te consolando, te confortando. Ele faz esse trabalho também. Por isso é tão importante ter essa promessa sobre as nossas vidas. Ele também nos dá a certeza de que nós somos salvos, queridos. O Espírito Santo morando em nós é a certeza de que nós somos salvos em Cristo. Ele controla a nossa vida. Ele controla aquele ímpeto que a gente tem do velho homem que de vez em quando quer sair das águas do batismo e quer agir. O Espírito Santo vem controlar a nossa vida. Ele vai convencer também, viu? Convencer você e a minha vida da verdade da palavra. É Ele que trabalha essa verdade dentro de nós. O Espírito Santo nos conforta nas crises. Quantas crises nós enfrentamos? E estamos de pé, glória a Deus. Estamos de pé porque o Espírito Santo está nos confortando no meio das crises. Ele é um conselheiro. Quer melhor conselho? Converse com o Espírito Santo. Ele vai pacificar, ele vai direcionar, ele vai encaminhar todas as coisas. Ele também é chamado de Paráclito, que é o nosso advogado diante de Deus. É ele que entra defendendo a nossa causa. É Ele que defende quando nós não conseguimos entrar na nossa própria defesa. O Espírito Santo faz esse trabalho. Não se preocupe em se vingar de ninguém, amados. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo fazer. E Ele é um amigo fiel de todas as horas. Então nunca diga, quando você estiver sem pessoas nenhuma perto de você, nunca diga que você está sozinho. Lá em casa sempre as meninas falam: mãe, mas você vai ficar sozinha? Às vezes o pastor precisa sair. Eu falei: não estou sozinha, eu estou com um amigo Espírito Santo. Nós nunca estamos sozinhos, nós estamos muito bem acompanhados, porque Ele é um companheiro fiel, Ele é um companheiro de todas as horas.
E é nas revelações do Espírito Santo, ele vai dizer para você por quem que é para você orar, por qual situação que é para você interceder. O Espírito Santo também vai te dizer: não vá, vá, fique, não fique, não se envolva com essa pessoa, ou se envolva com essa pessoa. O Espírito Santo está ali, ó, prontinho para falar com a gente. É que muitas vezes os nossos barulhos sufocam a voz do Espírito Santo. E lá em João 14:16 está escrito assim: o próprio Jesus disse: eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Estar de vez em quando? A palavra disse para sempre. Então Jesus subiu, mas ele, como conselheiro, ele disse assim: eu vou deixar o outro conselheiro aqui com vocês. Vocês têm conselhos divinos, vocês receberão conselhos do céu. E ele vai estar com vocês, não é um dia, 2, uma semana, não, é para sempre. Amada igreja, o Espírito Santo, ele é um dom de Deus dado para nós como presente. O dom lindo do Espírito Santo sobre a nossa vida, ele nos deu como um presente. Para quê? Para que a nossa vida fosse de fato abundante. Derramarei sobre toda a carne, é de forma abundante. Derramarei sobre vocês o Espírito Santo. A palavra disse isso. É para você ter uma vida frutífera, uma vida alegre, independente dos problemas. O Espírito Santo está ali para nos alegrar, porque Ele derrama a unção de alegria. Uma vida abençoada e, sobretudo, uma vida guiada pelo céu. Você está sentindo a presença do Espírito Santo aí, agora, falando com você? Porque você é o endereço, eu sou o endereço do Espírito Santo. Ele está aqui. Essa vida guiada pelo céu mostra que nós temos uma promessa que nós recebemos. E essa promessa se chama herança. Esse presente aqui é muito valioso. O dom do Espírito Santo é muito valioso. É uma herança espiritual para aquele que crê, para o cristão. Aquele que crê em Jesus recebe essa herança. E o Espírito Santo, ele é derramado sobre todos os que creem. Todos. Por isso que essa promessa é de geração em geração. Todos que creem vão passar a ser as testemunhas. E sereis minhas testemunhas em todos os lugares. Eu e você somos essas testemunhas de Cristo. E quanto mais cheio do Espírito Santo, meus amados, mais cheio de caráter. O batismo mais importante que nós precisamos ter é exatamente esse. O batismo de caráter. E o Espírito Santo, quando ele enche a nossa vida, quando esse vento impetuoso vem sobre nós, como ele vem como óleo, quando ele vem como fogo, como ele vem em forma de pomba, como foi no batismo de Jesus, ele vem. E ele vem para mudar o nosso caráter também. Então, quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não é o tanto que ela ora, o tanto que ela jejua, o tanto que ela roda no Espírito, ou o tanto que ela grita, ou fala em línguas, ou canta em línguas, ou tem cântico espiritual. Não, não é isso. Embora isso sejam evidências do Espírito Santo. Mas você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Olha para o caráter dela. Uma pessoa cheia de caráter é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A segunda pergunta dessa noite, sobre esses textos que o Senhor está nos ministrando é: com esse poder atuando em nós, a promessa já está aqui, já foi derramada sobre nós, e ela continuará sendo derramada. Como que eu devo responder? Então a pergunta é: com esse poder atuando aqui, dentro de nós, como devemos responder à ação do Espírito Santo? É muito simples. Nós só precisamos ser ousados. Ousados em manifestar o que o Espírito Santo tem nos revelado. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que recebem revelação do Espírito Santo em sonho, recebe revelação do Espírito Santo nas orações, recebe revelação do Espírito Santo lendo a Bíblia, recebe revelação do Espírito Santo cantando um louvor como cantamos aqui, recebe revelação do Espírito Santo no trânsito, recebe revelação do Espírito Santo atendendo uma pessoa. Às vezes você está atendendo uma pessoa e é um problema tão difícil daquela pessoa que o Espírito Santo está te ministrando naquele momento.
Ele está se revelando a nós. E é isso que está dizendo aqui. Eu tenho que ser ousado para entender quais são as revelações do Espírito Santo dentro de mim e não ficar dependendo da oração da irmã, da oração do irmão, da revelação do irmão, a revelação do outro irmão, ou ouvindo pregações no YouTube, uma atrás do outro, uma atrás da outra, uma atrás da outra, quando você pode pegar a Bíblia e deixar o Espírito Santo te ministrar acerca da palavra. Isso não é tremendo? Você ter a tua própria construção de intimidade a partir da presença do companheiro, do conselheiro Espírito Santo. Olha que coisa linda. Então, assim, não depender de outras pessoas para construir o teu espaço com o Espírito Santo. Não. Você pode receber de Deus, porque essa promessa já se cumpriu na minha e na sua vida. Nós somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo mora aí neste endereço. Mora aí neste coração, nessa vida. E através dessa morada do Espírito Santo, que é esse corpinho teu aí, esse corpinho abençoado, você vai receber inspirações profundas da parte de Deus. Você vai receber revelações. Você vai receber direções sobre o que fazer, quando fazer, como fazer. Vão vir essas revelações, direções, inspirações sobre a tua vida. Isso não vem de homem, isso vem do próprio Espírito Santo. E aí você pode perguntar, mas é só aqui no ajuntamento, na igreja? Não. Aqui é um espaço que a gente vem adorar o Senhor, nós estamos num ambiente de milagre, nós estamos num ambiente de glória, de orações, de paz, do mover de Deus, do sobrenatural. Mas você pode construir essa vida no secreto com o Espírito Santo. O Espírito Santo não se manifesta aqui somente na igreja, quando você está empolgado com o louvor, ou empolgado com a palavra. Não, o Espírito Santo se manifesta quando você está lá no seu cantinho, no sofazinho da sua casa, até às vezes com teu pijaminha, lendo lá a palavra, ouvindo um louvor, ou talvez em silêncio, quietinho. O Espírito Santo vem, ele vem para esse espaço. Ele atua aqui na igreja, atua com você no trânsito, atua com você no teu trabalho. Ele só quer ser ouvido. Ele só quer também te inspirar. É assim que nós respondemos ao Espírito Santo. Deixa ele falar com você. E dele, queridos, quando a gente recebe esse poder, a gente recebe essa força para evangelizar outras pessoas. A gente recebe direções para viver. E é tremendo o Espírito Santo, porque nós precisamos ser cheios dessas manifestações. Cheios dessas manifestações do Santo habitando em nós. E como que eu posso ser? Primeiro, a leitura da palavra é fundamental. Não tem como entender Deus, conhecer Deus, sem mergulhar nas Escrituras. Mas o Espírito Santo quer que quando nós mergulhamos nas Escrituras, a gente seja cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus, para ter palavra para outras pessoas. Amém? Diga, eu estou entendendo. Eu preciso manifestar o Espírito Santo que vive em mim. Eu preciso ter uma palavra. Eu preciso ter discernimento quando aquilo é do mal e expulsar todo o mal da minha casa, expulsar todo o mal do casamento, expulsar todo o mal do quarto dos filhos, expulsar o mal. Às vezes nós estamos de cara com o mal dentro da nossa casa. E parece que o Espírito Santo não está falando, porque está deixando aquilo ligado, está deixando assistir aquela programação, está deixando ouvir aquele funk tão baixo, né? Baixo calão, palavras sujas, pesadas. Como vai ouvir o Espírito Santo? Não tem como. Então, essa manifestação pode acontecer também escrevendo um livro, como o seu Rubens fez ali, um livro abençoado. Pode ser também você fabricando, produzindo vídeos para abençoar outras pessoas. Quem tem o dom da comunicação aqui na igreja, quem tem o dom de orar, quem tem o dom de trazer uma mensagem, começa a manifestar o Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele te ministra todos os dias. Mensagens, frases de impacto, tem tantas coisas. Mandar mensagens para as pessoas, mensagens que edificam. Faz tão bem a gente falar coisas boas, edificáveis. Uma oração, às vezes a pessoa está precisando de uma oração. Manifesta o Espírito Santo orando por alguém. Manifesta o Espírito Santo através dos sonhos que você tem. Abençoa vidas, visões que Deus te dá. Sabe, essa manifestação do Espírito Santo é puramente você ser boca de Deus nessa terra.
você produzir algo de bom para quem convive com você, para quem cruza no seu caminho, para quem vai aparecer diante de você. Curas, orar por cura. Ai, mas se a pessoa não for curada? E se a pessoa não for curada a hora que eu curar? Curar é trabalho nosso? Não. É trabalho do Espírito Santo. A gente só tem que liberar a palavra. Orar pelas pessoas. Fazer acontecer. Isso é dar uma resposta para o Espírito Santo atuando em nós hoje. Aí, quando nós vamos para Atos 3, que os apóstolos saem daquela reunião cheios do Espírito, o que eles começam a fazer em Atos 3? Os apóstolos, eles começam a se mover. Eles começam a se mover cheios do Espírito. Eles estão dando uma manifestação do poder que eles receberam lá na sala de oração, quando eles estavam orando, que veio o barulho do vento, e eles começaram a receber aquele poder. Eles já saem de lá, como diria o popular, quebrando tudo, né? Eles saem de lá orando pelas pessoas, pregando, curando, expulsando o demônio. Eles saem abençoando vidas. Mas por quê? Porque eles estão cheios do Espírito e eles têm convicção que esse Espírito Santo que atua neles. E nós estamos, igreja, vivendo agora, tá? Atos 3. Nós já recebemos a promessa. Nós estamos em Atos 3, o Espírito Santo já desceu e já encheu a nossa vida. E encheu do quê? De ousadia para a gente ser o quê? Testemunhas. Testemunhas, contar e proclamar Jesus para as pessoas. Use o dom que Deus te deu para você abençoar, produzir esse bem a alguém. Essa ousadia de ser testemunhas para abençoar pessoas, para abençoar aquele que está aflito, aquele que está caminhando rumo à perdição. Às vezes é só um abraço, às vezes é só um sorriso, às vezes é uma palavra. E nós temos acesso liberado. E outras pessoas também querem esse acesso liberado. E nós somos os instrumentos, porque eu e você sereis minhas testemunhas. Nós somos essas testemunhas da promessa de Deus atuando em nós. Vocês viram aqui hoje, nessa noite, a fundamentação em Joel, Jesus dando a ordem, o Espírito descendo, os apóstolos saindo, orando, pregando, jejuando, expulsando demônio, curando, ressuscitando mortos. E hoje a gente não tem coragem, né, às vezes, nem de falar um versículo bíblico, porque a gente tem vergonha do que o outro vai pensar. Mas o Senhor está falando nessa noite, ousadia, porque nós temos esse acesso liberado em Cristo. É o Espírito Santo, meus amados, que vai fazer tudo. É o Espírito Santo que está me capacitando aqui. Ah, se não fosse Ele. É o Espírito Santo que está te capacitando aí para ouvir, receber a semente no teu coração, deixar essa semente crescer, que é a palavra de Deus. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Instrumentos que Deus quer usar. Instrumentos que Deus quer usar lá fora, não só dentro da igreja, mas talvez no seu escritório, atendendo uma pessoa, fazendo uma visita, atendendo clientes, limpando, fazendo algo que você tem para fazer. O Espírito Santo se manifesta, e Ele está querendo somente que você e eu sejamos esses instrumentos, ousados na promessa. Você tem o Espírito Santo. Amém? Você tem esse Espírito Santo atuando em você. Então, nessa noite, quero chamar o louvor aqui à frente, para você tomar posse da promessa de Deus, que está sobre a tua vida, que está sobre a tua geração, e deixar acender um Pentecostes hoje no teu coração, para manifestar essa glória de Deus e ser essa testemunha. Deixa o Espírito Santo te ensinar a ser ousado nele. Conversa com o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, eu quero ser ousada em Ti. Me ensina a ser ousado. Me ensina a ser ousada na Tua palavra. Me ensina a manifestar os Teus sinais, prodígios e maravilhas como os apóstolos faziam. Nós temos o mesmo Espírito, o Espírito Santo de lá para cá, operando em nós.